Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Eu sou Edgar de Oliveira e é um prazer ter você aqui em nossa rede de oração e intercessão. Deus tem falado conosco nesse momento especial de estudo bíblico e oração. Tem sido uma bênção, meus irmãos. E se você está chegando aqui agora, será um prazer ter você conosco neste e nos próximos vídeos. Aqui no canal, você estuda a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Nossas séries são excelentes. Aproveite para estudar conosco, tá bom? Isso vai fazer uma diferença muito grande em sua vida. Nossos vídeos de estudo são lançados todo domingo e quinta, sempre às 22 horas. Aqui nessa rede de oração e intercessão, nós temos analisado os salmos um a um e hoje nós chegamos ao Salmo 85. Este salmo é a oração de um patriota pelo seu país afligido, no qual suplica as antigas misericórdias do Senhor e, pela fé, antevê dias mais abençoados. A maior parte dos estudiosos acredita que Davi é o autor desse maravilhoso salmo, embora o verso 1 fale dos cativos de Jacó. E por isso, alguns consideram que esse salmo foi escrito na época do cativeiro babilônico. No entanto, isso não significa necessariamente que a nação havia sido levada ao exílio nessa época. O cativeiro de Jó foi virado sem ele nunca ter deixado a terra natal. Verifiquem só em Jó 42, versículo 10. Além disso, o texto fala do regresso dos cativos de Jacó. E se tivesse se referido à emigração babilônica, teria falado dos cativos de Judá, visto que Jacó, ou Israel como tal, não regressou. Também é importante considerar que quando o versículo 1 fala da terra, isso prova que o autor não estava no exílio. É por essas razões que a maioria dos estudiosos afirma que Davi escreveu esse hino nacional quando os filisteus oprimiam a terra e, no espírito de profecia, ele predisse os anos de paz do seu reinado e a tranquilidade do reinado de Salomão. Em toda a sua extensão, o Salmo tem um sentido interno do qual Jesus e a sua salvação são a explicação. Vocês verão. A presença de Jesus reconcilia a terra e o céu e nos assegura a era de ouro, os balsâmicos dias de paz universal. Vocês vão reparar que dos versículos 1 a 4, o salmista canta as antigas misericórdias do Senhor e suplica que ele se lembre do seu povo. E dos versículos 5 a 7, o salmista defende a causa do Israel aflito. Depois, tendo escutado o oráculo divino, a resposta de Deus, no versículo 8, anuncia alegremente as novidades do bem futuro nos versículos de 9 a 13. Esse salmo começa assim: Abençoaste, Senhor, a tua terra, fizeste voltar o cativeiro de Jacó. O salmista se dirige ao Jeová autoexistente e autossuficiente. Por esse nome, ele se revelou a Moisés quando o povo estava na escravidão, e é por esse nome que ele é invocado. É sábio enfatizar a visão do caráter divino que nos desperta as mais agradáveis lembranças do seu amor. Mais agradável ainda nos é o querido nome de Pai Nosso, com o qual os cristãos aprenderam a começar as orações. O salmista fala de Canaã como a terra do Senhor, porque ele a escolheu para o povo, transferiu-a a eles por concerto, conquistou-a pelo seu poder e habitou nela em misericórdia. Era adequado que ele abençoasse a terra que era tão peculiarmente dele. O salmista insiste que o Senhor abençoe a terra escolhida, como já fizera de 1000 maneiras. Os antigos feitos de Deus são profecias do que ele fará. Guardem isso no coração de vocês. Os antigos feitos de Deus são profecias do que ele fará. Amém? É porque ele não muda que não somos consumidos e sabemos que nunca seremos se ele já nos tem abençoado. Aprendamos com esse exemplo de oração a apresentar a nossa causa diante de Deus. O Senhor havia feito regressar os cativos de Jacó. Ou seja, quando estavam humilhados e oprimidos pelos pecados,
O misericordioso olhara para eles, mudara a situação triste, afugentara os invasores e dera paz ao povo. Fizera isso não uma vez, nem duas, mas inúmeras vezes. Nós também fomos muitas vezes levados ao cativeiro da alma por nossas falhas e desvios. Não é verdade, meus irmãos? Mas não fomos abandonados. Nós podemos testificar isso. O Deus que trouxe Jacó de Padã-Arã para a casa do seu pai é o Deus que nos restaura ao prazer da santa comunhão. Não fará o Senhor novamente a mesma coisa? Supliquemos a Ele lutando semelhantemente como Jacó, pedindo que nos abençoe ou nos seja soberanamente benevolente a despeito de todas as vezes que provocamos o seu amor. As igrejas enfraquecidas não devem deixar de lembrar da sua história antiga e com santa confiança lutar com o Senhor, para que a sua glória encha toda a terra. Perdoaste a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Selá. Quem é um Deus perdoador como tu, Jeová? Quem é tão tardio para irar-se e tão pronto para perdoar? Todo crente em Jesus desfruta da bênção do pecado perdoado e deve considerar este inestimável benefício como o penhor de todas as outras misericórdias necessárias. Deve lutar com Deus. Senhor, tu me perdoaste, então deixarás perecer por falta de graça ou cair nas mãos dos teus inimigos por falta de ajuda a nossa nação? Não, tu não deixarás a tua obra assim inacabada. Essa é e sempre deve ser nossa certeza, meus irmãos. Todo pecado, toda mancha e toda ruga, o manto do amor cobriu tudo. Tudo. O pecado foi posto divinamente fora do alcance da visão, escondendo debaixo do propiciatório, cobrindo-o com o mar da expiação, apagando-o, fazendo-o deixar de existir. O Senhor o removeu tão completamente que até os olhos oniscientes não o veem mais. Que grande milagre! Cobrir o sol seria mais fácil comparado a cobrir o pecado. Contudo, o pecado não foi removido sem a expiação que cobre, pois, por intermédio do grande sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, foi o pecado removido eficientemente em um ato único e eterno. Que cobertura é o sangue de Jesus! O salmista fez uma pausa e é bom que aproveitemos também para considerar como Deus nos resgatou da morte certa e nos perdoou de todos os nossos pecados através do sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fizeste cessar toda a tua indignação, desviaste do ardor da tua ira. Tendo removido o pecado, a ira também é removida. Quantas vezes a longanimidade de Deus tirou os israelitas dos castigos que com justiça foram postos sobre eles. Quantas vezes também a mão punidora do Senhor foi afastada de nós quando a nossa teimosia pedia golpes mais pesados. Torna-nos a trazer, ó Deus da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. As nossas provações surgem muitas vezes dos nossos pecados, as quais cessam quando os pecados cessam. Precisamos ser trazidos dos nossos pecados, mas só Deus pode nos fazer desistir de pecar. O Deus Salvador tem de pôr a mão na massa, meus irmãos. É de fato a parte principal da salvação. A conversão é a alvorada da salvação. Virar o coração para Deus é tão difícil quanto fazer o mundo girar no seu eixo. Quando o homem aprende a orar pela conversão, há esperança para ele. Quem se dedica à oração está começando a voltar-se do pecado. Quando os pecadores param de rebelar-se, o Senhor para de ficar irado com eles. Quando se voltam para Deus, ele se volta para o povo. Na verdade, Deus é o primeiro na reconciliação, fazendo-os voltar-se para o seu Criador, pois nunca teriam se voltado por vontade própria. Todos os que hoje estão suportando os escondimentos do rosto de Jeová devem rogar com intenso fervor que o Senhor os faça voltar para Ele, pois assim todos os desalentos e tristezas acabam. Com estas palavras,
o salmista pede bênçãos inestimáveis para a nação e cita o melhor dos argumentos. O Deus de Israel foi riquíssimo em bênçãos nos anos antigos. Daí a súplica para que corrija e restabeleça a nação apóstata. Vejam só. Acaso estarás sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Observe como o salmista é ousado na súplica. Ainda estamos no tempo e não na eternidade. O tempo não tem um fim. Então, a ira de Deus também tem um fim. Ficarás tu, ó Deus, irado para sempre, como se fosse a eternidade? Não há limite para a tua indignação? A tua ira nunca tem fim? E se estarás para sempre irado, ainda estarás irado contra nós, o teu povo abençoado, a semente de Abraão, o teu amigo? É natural que os nossos inimigos sempre tenham raiva de nós. Mas Deus, o nosso Deus, não ficará para sempre ardendo em ira contra nós, meus irmãos. Cada palavra, cada pergunta feita aqui é um argumento. Os filhos sofrerão pelos erros dos pais? O castigo se torna uma herança inalienável? Ó misericordioso Deus, tens tu o objetivo de prolongar ao máximo a tua ira, de torná-la tão longa quanto os séculos infindáveis? Cessa a tua ira, como tu a cessaste em tempos passados, e reina a tua graça, como reinou nos dias de outrora. Quando estamos em abandono espiritual, podemos implorar de igual maneira para que os dias de tribulação sejam encurtados e o nosso espírito não desfaleça de vez na provação. Meus irmãos, só Deus pode nos vivificar. Em outros tempos, Ele deu refrigério ao seu povo. Ele ainda é o mesmo. Ainda repetirá o amor. Creio nisso. O salmista pede que isso aconteça para que o povo do Senhor se alegre nele. Os que foram vivificados se alegrariam não só na vida nova, mas no Senhor que a criou. A alegria no Senhor é o fruto mais maduro da graça, pois todas as vivificações e renovações levam a essa alegria. A alegria que possuímos ajuda-nos a avaliar a nossa condição espiritual. É parâmetro seguro de prosperidade interior. A vivificação genuína, sem a alegria do Senhor, é tão impossível quanto a primavera sem flores ou a alvorada sem luz. Se na nossa alma ou no coração dos outros vemos declínio, cabe a nós nos servir dessa oração. Amém? Se por outro lado já estamos desfrutando as visitações do Espírito e as orvalhadas da graça, sobejemos então em santa alegria e façamos dela o nosso prazer constante para a alegria em Deus. Amém, meus irmãos? Amados do Senhor, percebam que o salmista pediu pela salvação de Deus. Isso inclui sermos livres do pecado, como também da punição. O alcance vai das profundezas da desgraça, essa desgraça pecadora, até as alturas do amor divino. A salvação de Deus é de espécie perfeita, de abrangência inclusiva e de qualidade eminente. Concede-nos, ó Deus, essa salvação e teremos tudo. Glória a Deus! Tendo feito essa fervorosa intercessão pela nação aflita, o salmista espera a resposta de Deus. Ele fez uma pausa em confiança alegre e então expressou sua esperança da seguinte forma: escutarei o que Deus, o Senhor, falar, porque falará de paz ao seu povo e aos santos, para que não voltem à loucura. Quando cremos que Deus nos ouve, é mais que natural que desejemos ouvi-lo. Somente dele vem a palavra que fala de paz ao espírito conturbado. A voz dos homens é fraca em tal situação, um curativo estreito demais para a ferida, mas a voz de Deus é poder. Ela fala e está feito. Por conseguinte, quando o escutamos, a nossa angústia acaba. Ainda que por um pouco a sua voz seja dura por causa da repreensão merecida, ele não repreenderá para sempre. O grande Pai reassumirá o tom natural de brandura e compaixão.
As palavras de paz são prerrogativa peculiar do Senhor Jeová. Profunda, duradoura e eterna é a paz que ele cria. Contudo, não é para todos que a palavra divina traz paz, mas só para o seu povo, a quem Deus deseja santificar e aos que já santificou. Os que desejam desfrutar comunhão com Deus têm de ser cuidadosos para evitar tudo que entristeça o Espírito Santo. Não apenas os pecados mais horrendos, mas até as tolices e insensatezes da vida devem ser evitados por aqueles que são abençoados com as delícias e prazeres da comunhão consciente. Os desviados precisam estudar este versículo, meus amados, com muito cuidado, cuidado extremo, pois lhes dará consolo e também os admoestará, fazendo com que voltem à submissão anterior e, ao mesmo tempo, inspirando neles o medo saudável de permanecerem desviados. Voltar à loucura é pior que ser louco de vez. Demonstra má intenção e obstinação e envolve a alma em pecado setuplicado. Vejam só o que o versículo 9 nos ensina. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite na nossa terra. A fé sabe que um Deus salvador sempre está próximo, mas só, pois essa é a tradução correta, tá? Só para os que o temem e o cultuam com santo temor. Na dispensação do Evangelho, essa verdade é visivelmente ilustrada. Se para os pecadores que buscam a salvação ela está perto, está seguramente muito mais perto daqueles que já desfrutaram, mas perderam o gozo vigente pela loucura cometida. Devem então voltar-se imediatamente ao Senhor para desfrutá-la novamente. Não precisamos andar para lá e para cá, fazendo círculos longos e frequentes em mortificações pessoais ou preparações espirituais. Podemos ir diretamente ao Senhor por meio de Jesus, da mesma maneira que fizemos da primeira vez, pois Ele nos receberá de novo nos seus braços de amor. Amém? Quer seja uma nação em tempos de adversidade ou uma pessoa sob punição, a doce verdade desse texto é fértil em incentivos ao arrependimento e santidade renovada. Israel era glorioso sempre que permanecia fiel. A desonra sempre acompanhava a infidelidade. Os crentes também vivem vidas gloriosas quando andam obedientemente e só perdem a verdadeira glória da religião quando caem da sua estabilidade. Nesses dois versículos, sob o véu da letra, temos a indicação da vinda da palavra de Deus para as nações em tempos de extensa apostasia e grande calamidade, quando os corações fiéis buscam e anelam a promessa que tanto demorara. Pela vinda da palavra de Deus, a salvação se aproximou e a glória, exatamente a glória da presença do Senhor, se fez tabernáculo entre os homens. A esse respeito, este e os versículos subsequentes falam com toda a clareza. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A misericórdia e a verdade se encontraram em Deus. Todas as verdades do Senhor são misericórdia e verdade, conforme Salmo 25, versículo 10. A misericórdia fazendo e a verdade cumprindo a promessa de Deus ao seu povo. Paulo disse que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Romanos 15, versículo 8 e 9. Deus prometeu o seu Filho para os judeus e na plenitude dos tempos o deu para ser luz para os gentios e glória para o seu povo. Desta forma, ele mostra a misericórdia principalmente para os gentios e a verdade principalmente para os judeus. Assim, a misericórdia e a verdade se abraçaram de modo que de ambos os povos fez um, a saber, um rebanho em um aprisco sob a responsabilidade de um pastor. Se tomarmos a verdade e a justiça pela justiça de Deus em punir, e a misericórdia e a paz pela graciosidade de Deus em perdoar, ainda assim
elas se encontram em todos os caminhos santos, de forma a guardar o conserto e os seus testemunhos. Como as misericórdias dos ímpios estão cheias de crueldade, assim, então, os juízos de Deus sobre os seus servos estão cheios de misericórdia. Na ira, o Senhor se lembra da compaixão. Castiga um pouco para perdoar bastante. Destrói só a carne para salvar o espírito. Foi bom para José ter sido cativo. Foi bom para Naamã ter sido leproso. Foi bom para Bartimeu ter sido cego. Foi bom para Davi ter estado em dificuldades. Todas as coisas contribuem para o bem dos crentes, meus irmãos. A misericórdia e a verdade de Deus se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A sua misericórdia sendo justa e a sua justiça sendo misericordiosa. Mas quando Deus deu o seu único filho ao mundo, mostrou mais abundantemente a sua misericórdia e a sua justiça, ambas beijando-se. A sua justiça afirma que toda alma que pecar terá de morrer. Mas a sua misericórdia não deseja a morte do pecador, conforme Ezequiel 33, versículo 11. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. O sentido literal é que as promessas que por muito tempo ficaram sem cumprimento e são como sementes ou raízes ocultas e escondidas debaixo da terra, quando forem cumpridas, serão consideradas como algo que brota e cresce. Também o Senhor dará o que é bom e a nossa terra dará o seu fruto. Sendo Ele próprio a pura bondade, de pronto se voltará da sua ira e distribuirá coisas boas ao povo que se arrepende. O nosso mal traz o mal sobre nós, mas quando somos levados a seguir novamente o que é bom, o Senhor nos enriquece abundantemente com o que é bom. Os bens materiais sempre serão dados quando podem ser desfrutados em consistência com os bens espirituais. A maldição da infertilidade fugirá com a maldição do pecado. Quando o povo entregar o que é devido a Deus, o solo recompensará os trabalhos da lavração. Veja o que o pecado fez com a Palestina, meus irmãos, tornando jardins em deserto. As terras incultas são as cicatrizes das iniquidades. Nada mais que o arrependimento e o perdão divino para corrigir as desolações. O mundo também se iluminará com as mesmas bênçãos nos dias futuros. A justiça irá adiante dele e nos porá no caminho das suas pisadas. O significado desse versículo difícil pode ser este: a justiça irá adiante dele, Jeová, e fará dos seus passos um caminho para os seus servos andarem. Jesus fez isso e continua fazendo isso conosco. Ele ordena que observemos os seus passos e andemos pondo os pés onde os seus pés pisaram, pois o nosso caminho é laborioso, obscuro, cheio de entraves e perigos e fácil de ser perdido. Ele não só nos convida a avançar pelo argumento de seu exemplo, mas ele mesmo reprimiu grande parte da dificuldade, tornando o caminho muito mais fácil e adequado para os nossos pés. Jesus conhece as nossas fraquezas e é experiente em todas as coisas. Amém? Confie nele e você continuará caminhando com a certeza de que Deus tem o melhor para você. Amém? Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Deus é bom. Agora eu quero pedir a vocês para que vocês coloquem os seus pedidos de oração nos comentários para que possamos continuar orando durante a semana. Ore comigo. Senhor nosso Deus, o salmista nos ensina que o Senhor escolheu esta terra como lugar da habitação do seu povo, nos revelou a verdadeira religião e a tua própria presença. Nessa terra também, a seu tempo, o Senhor mesmo andara na presença do seu Filho e nela reuniu e fundou a igreja. Sabemos que hoje os cativos de Jacó são todos os verdadeiros crentes, pois estes são os filhos de Jacó e a semente de Abraão, como também os gentios crentes, os quais são os filhos de Jacó, segundo o Espírito, e os judeus crentes, os quais são os filhos de Jacó, segundo a carne. A igreja
destes verdadeiros jacobinos e israelitas é a terra do Senhor, e os cativos são os que estão sob a escravidão do pecado. Neste nosso cativeiro, Satanás é o carcereiro, carne é a prisão, as concupiscências pecaminosas são os grilhões, a má consciência é o atormentador, todos eles contra nós, Senhor. Só Cristo é o Emanuel, Deus conosco. Ele virou o cativeiro de Jacó, perdoando-lhe todas as transgressões e cobrindo-lhe todos os pecados. Sabemos que o pecado ocasiona a tua ira, e também sabemos que somos tão merecedores da tua ira quanto os demais que não creem em ti. Mas o Senhor recolheu a ira e a derramou sobre o seu Filho e fiador de cada cristão. Portanto, nada dessa espécie jamais cairá sobre nós, hoje ou futuramente. A ira foi retirada de nós por meio do sacrifício vicário de Cristo. Jesus é mel para a boca, música para os ouvidos, alegria para o coração. Está alguém, então, entre nós aqui, Senhor, triste que Jesus possa entrar no coração de cada um e iluminar o rosto. Eis que diante do brilho ascendente do seu nome, toda a nuvem se espalha e a serenidade retorna. Abraão não se alegrou nas coisas presentes, nem nas riquezas das palavras, nem nos feitos do tempo. Mas ele se alegrou por ver o dia de Cristo Jesus. Que essa alegria seja a nossa alegria todos os dias. Agradecemos a Ti, Senhor, pelas Tuas infinitas misericórdias. Ensina-nos a escutar a Tua voz. Precisamos escutar o que o Senhor está dizendo. Como disse Jesus, o homem pode entrar no céu coxo de pés, como Mefibosete, cego de olhos, como Bartimeu, ou de mão mutilada, como o homem da mão ressecada, narrado nos evangelhos. Mas se não houver ouvidos para ouvir acerca do caminho, não haverá conversão. Se o Senhor não for o primeiro em nossos ouvidos, não será nem santificadoramente em nossa boca, nem consolavelmente em nosso coração. Os judeus tinham olhos para ver os milagres de Jesus, mas porque não tinham ouvidos para ouvir-lhe a sabedoria, não tiveram pés para entrar no reino. A entrada na casa é pela porta, não pela janela. Os olhos são apenas a janela do coração e os ouvidos são a porta. Jesus está de pé, batendo a porta, não a janela, conforme Apocalipse 3, versículo 20 nos ensina, Senhor. Não entrará pela janela, mas pela porta. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, conforme João 10, versículo 2 nos diz. Hoje ele entra pelos oráculos que dá, não pelos milagres que faz. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, conforme João 10, versículo 3 nos ensina, Senhor. O caminho para abrir e deixá-lo entrar é pela porta, é ouvir a sua voz. Os evangelhos falam de certo homem que era cego e surdo. É ruim ter olhos cegos, mas é pior ter ouvidos surdos. Portanto, abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz todos os dias. Senhor, somos gratos por tudo que o Senhor já fez, tudo que o Senhor já nos deu de bom grado. Somos gratos pela salvação em Cristo e estamos certos de que o Senhor continuará nos guiando pelos Teus caminhos e que seguiremos os passos de Jesus. Então, nessa hora, clamamos a Ti para que o Senhor nos abençoe com aquilo de que cada um de nós necessita. Estamos diante de Ti confessando que precisamos do agir do Teu Espírito sobre nós. Os problemas são muitos, são de difícil solução, mas cremos que o Senhor já está agindo e nos fará passar pelas águas à nossa frente e pela fornalha ardente da aflição. O Senhor é o Deus de misericórdia e verdade, de justiça e paz. Então venha sobre nós cada um desses atributos através do Teu agir soberano sobre as nossas vidas. Colocamos diante do Senhor, além dos nossos problemas, as dificuldades enfrentadas pela Tua igreja ao redor do mundo, que todos os dias é perseguida por pregar o Evangelho. Senhor, sustenta cada missionário, cada cristão que tem aberto a boca e o coração para pregar a palavra da verdade. Livra o Teu povo das garras do inimigo e conceda vitória em cada área, em cada detalhe, em nome de Jesus. Oramos também pela nossa nação, para que o Senhor a livre dos homens maus e de toda a influência satânica que tem levado as pessoas a se afastarem do Senhor.
Abra os nossos olhos, Pai. Abra os olhos do teu povo. Guia os cristãos no caminho da verdade, Senhor. Livra-nos da influência dos corruptos, dos malfeitores, dos mentirosos, de um sistema cruel que odeia a Ti e que deseja oprimir o teu povo. A Tua palavra nos assegura que somos mais que vencedores por meio de Cristo. Cremos nisso. Confiamos que as portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Cremos nisso, mas clamamos que o Senhor nos capacite a superar todas as adversidades e a levar a Tua mensagem para que haja salvação em nossa nação e para que a Tua glória habite em nossa terra. Oramos a Ti, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Amém. Amém, meus amados irmãos. Glória a Deus, amados do Senhor. Eu peço agora que vocês me ajudem a levar essa palavra para outras pessoas. Para isso, é muito simples. Deem o seu like, não deixem de fazer isso, tá? E compartilhem esse vídeo, por favor. Assim outros poderão desfrutar desse momento especial que acabamos de ter também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu lembro a vocês, se inscrevam, tá? E também é importante que você verifique a sua inscrição, pois a plataforma tem tirado automaticamente a inscrição de muitos inscritos aqui do canal, tem retirado os likes que as pessoas deixam nos vídeos. Eu tenho lutado há muito tempo contra isso, meus irmãos, então peço a ajuda de vocês. Por favor, me ajudem a levar essa mensagem adiante, tá? Verifiquem aí se vocês ainda continuam inscritos, tá bom? Deem um like e compartilhem. Façam isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.